Continue gravando. Boa tarde, minha gente, para todo mundo agora. Ó, na aula passada, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu aumentar esse volume aqui. Na aula passada, nós vimos o tipo de empresa, né? Como que a gente pode formalizar uma empresa, quais os tipos de responsabilidade, como se eu quiser ter sócio, como é que eu preciso documentar uma empresa, tá? E aí, eu até falei para vocês que, assim, vocês não tinham entendido muito bem lá na aula que eu ia passar uma atividade para fixar. Porém, eu preferi, eu passei uma atividade para vocês pensando, vocês olharem uma organização já pensando com tecnologia, com a inteligência artificial, como que vai ser aqui para frente. Por quê? Porque vocês precisam ainda ter uma noção, né, de como que precisa documentar essa empresa. É só vocês olharem um documento ou imaginar que, se eu precisar formalizar, vocês ter uma noção, não precisa ter um conhecimento completo. Então, não vou exigir de vocês esse conhecimento. Eu acho que é muito melhor a gente entender outras teorias, vocês precisam ver qualidade, que vai estar um pouquinho mais ligado ao curso, do que a gente se aprofundar em documentação de empresa, tá bom? Porém, quem assistiu a aula depois, se tiver uma dúvida e quiser perguntar no privado, ou às vezes, né, vocês têm interesse de abrir uma empresa, a família de vocês, sei lá, tá fazendo a documentação, quiser tirar alguma dúvida, não tem problema, pode vir conversar comigo no privado, tá? Eu só não quis ficar batendo na mesma disciplina, no mesmo conteúdo, para poder fixar o conteúdo, tá bom? Porque ele não é tão importante assim para a disciplina, tudo bem? E aí, hoje, a gente vai ver um outro tipo de constituir uma empresa. A gente viu lá quando eu não tenho sócio e quando eu tenho sócio, né? E aí a gente vai ver agora o cooperativismo e o associativismo, que é uma forma também de abrir uma empresa, tá? Só que a gente vai ver que diferença, né? Qual é a peculiaridade dela para as outras que a gente viu. Tá tudo bem até aí? Tem alguém aí nessa sala? Só tá eu. Tem, Eu estou professora. aqui também, professora. Ah, bom. Meu Deus, eu tô falando com as paredes, gente. Ó, primeiro, eu trouxe aqui um histórico, né? De como começou, por que surgiu o cooperativismo, qual foi o fim, e que assim, do que era para o que é hoje é muito diferente. Mas o princípio, a forma de como começou, o motivo pelo que começou, ainda é o mesmo do que se é criada uma cooperativa, tá? Então, a cooperativa, ela foi criada em 1844. Foi na época que, lá na Inglaterra, né, na Revolução Industrial, que aconteceu? Surgiu muitas indústrias e aí já estava tendo concorrência. Essas indústrias, para ganhar mais dinheiro, elas colocavam as pessoas para trabalhar mais, aí já tinha algumas quebrando, e nisso quem sempre era o salário diminuía era para o trabalhador. E o salário diminuía, mesmo assim o trabalho aumentava, né? Eles tinham que trabalhar mais horas. Não existia ainda essa questão de CLT. Então, hoje, uma pessoa, ela trabalha normalmente 8 horas por dia, né? Tem 2 horas de almoço contando no total dessas 8 horas. E você ainda pode fazer, no máximo, mais 2 horas de hora extra, sendo que essas 2 horas você tem que pagar o dobro. Antigamente não era assim, minha gente. As pessoas trabalhavam 16 horas direto, o almoço era 15 minutos. Não tinha nenhuma legislação, era conforme o patrão queria, tá? Pessoas que morriam, aí assim, a gente fala, por desatenção. O cansaço ele era tão grande que, né, eu não sei se você assistiu já aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, lá mostra um pouquinho, né, como que o homem era tratado como uma máquina, uma peça,
e ali já estava até melhorando um pouquinho. Então, não tinha isso. E aí, o que aconteceu? Então, nesse período aí, as empresas, elas precisavam produzir mais, já tinha concorrência, e aí eles tinham que forçar mais essas pessoas a trabalharem, o salário diminuindo, e não tinha, atrasava salário. E aí, esses 28 operários, eles se reuniram querendo resolver, porque eles não estavam satisfeitos, ninguém estava, né? Mas esse grupo resolveu questionar o que poderiam fazer para que essa situação mudasse. E aí, eles fizeram uma reunião e, igual uma empresa, eles começaram a estabelecer normas e metas de como que eles iam se organizar para ter trabalho e conseguir receber. O fim deles ali ainda não era assim, eu quero trabalhar só 8 horas, ou eu quero... Não, a única coisa que eles queriam é que, conforme eles estivessem no trabalho, eles tivessem condições de se sustentar, porque né, essas pessoas, elas estavam trabalhando muito, mas também não estavam recebendo, e quando recebiam, o salário delas não davam para nada, elas não tinham condições de se sustentar. E aí eles fizeram, né, como se organizaram metas. Ó, a gente precisa fazer isso para conseguir isso. E aí, além dessas metas, eles colocaram normas. Por que precisava ter normas? Porque não era uma pessoa, né? Então tinha que ter regras para quando a gente quer trabalhar em grupo, a gente, quem que é, para não ser superior ao outro, né? Eles queriam igualdade, por quê? Eles não tinham igualdade no trabalho deles. Lá no trabalho deles, quem era superior era o dono da empresa, era o gerente que mandava, eles tinham que obedecer. E entre eles queriam ter essa igualdade. Então, eles estabeleceram normas que ninguém pode mandar mais que o outro, né? O que receber vai ser dividido igual. Então, tinha essas normas. E aí, após um ano de trabalho, eles acumularam capital de 28 libras e conseguiram abrir as portas de um pequeno armazém cooperativo de consumo. Então, nessas normas, eles estabeleceram que eles iam continuar trabalhando lá e que uma parte eles tinham que guardar. Por quê? Porque a meta deles era poder trabalhar entre eles para conseguir tudo que eles ganhassem, dividir entre eles, e não que ficasse a maior parte com a empresa e eles recebessem só um percentual daquilo, né, que era o salário deles. Então, depois de um ano que eles estabeleceram essas regras, aí eles conseguiram, essas 28 pessoas conseguiram trabalhar para eles próprios. Eles, se fosse, digamos assim, se uma pessoa que estivesse insatisfeita quisesse se organizar para poder, talvez demoraria mais tempo, talvez essa pessoa não conseguiria, e aí eles se juntaram, tá? Para poder, deixa eu só mandar uma foto aqui para a professora mostrar que eu tenho aula, porque eu não vou poder responder. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Eu não posso olhar agora, mas eu já te respondo, tá? Depois da aula. Vocês têm aula com a professora Alessandra? Alessandra Nascimento? Sim, sim. A de Sociologia, ela dá para nós. Isso, ela que está conversando aqui comigo. Então, pronto. E aí, né, eles estabeleceram essas normas, essas metas, depois de um ano eles conseguiram abrir o armazém, eles não tinham um patrão. Eles trabalhavam, todo mundo, cada um organizou a sua tarefa, e aí tudo que aquela empresa ganhava era dividido igual, sendo que, primeiro, daquele dinheiro precisava pagar a manutenção da empresa. E aí, tem o lucro, né? Esse lucro é dividido igualmente entre os 28, tá? Entre os 28. Aí aqui tem a foto deles, que não são todos, né? Mas, deixa eu ver aqui quantos que tem aqui, que eu achei essa foto, tem assim, nos históricos, são 28. E aí eu encontrei essa foto, eu nem contei quantos tinha aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Aqui já só tá metade da metade ainda. Tem 15 pessoas.
A única coisa, assim, desses históricos, né, porque eram 28 e assim, eles permaneceram por muito tempo juntos, mas como teve um líder, que foi esse líder? Foi a pessoa que se revoltou lá, que enfrentou, né, os patrões, porque quando aconteceu isso, quando eles se reuniram ali, né, ainda estava, ninguém sabia, e aí quando eles abriram aquela empresa, começou um burburinho, porque ninguém mais, assim, muitos desses funcionários queriam se juntar a eles. Então, os patrões também se juntaram para poder enfraquecer esse grupo, né? E aí, assim, o que ficou mais famoso, assim, que acabava enfrentando, talvez tivesse o dom, né, da fala, foi o Owen, quer ver, eu vou colocar aqui no chat, como é que se escreve, é assim, ó, Owen, tá? Aí, ele como se ele ficou conhecido como se fosse o líder. Depois disso, ele mudou, esse grupo cresceu bastante, né? Se juntaram muitos outros funcionários, e aí sim que criou a gente ainda nem fala de cooperativismo, a gente fala que teve essa cooperativa porque eles trabalhavam no formato que se pensa em cooperativa, mas não tinha nenhuma legislação, ainda não tinha uma formalização do que era cooperativa, tá? Depois de, aí juntou, né, deu super certo, a Inglaterra ficou super conhecida por causa desse movimento, onde os funcionários que se juntaram, trabalhavam e recebiam entre o salário, né, de forma igual. Aí, esse líder, depois, aí ele se desvinculou desse grupo e criou um sindicato, né? Então, assim, já teve... O que ele foi fazer? Ó, já esse grupo aqui já se resolveu, aí ele pegou, começou a pensar em sindicatos para poder ajudar as pessoas, né? Ou ajudar não, como é que eu digo? Não é bem ajudar a palavra, mas assim, a tentar colocar direitos, né, para quem trabalhava, para quem tinha carteira assinada. Então, ele estava. Gente, me fugiu a palavra, não é como se fosse brigando, né, pelos direitos dessas pessoas, querendo também colocar regras para quem era funcionário, tá bom? Que é um pouquinho também hoje do papel de sindicato, né? E aí daí que começou toda essa história. Aí, que muda né, do que começou para o que é hoje e de como que a gente entende empresa. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha 3 setores? O com fins lucrativos, o sem fins lucrativos e o social. Vocês lembram disso? Primeiro, segundo e terceiro setor? Sim, professora. Então, alguém vai me falar como que era o terceiro setor? Eu quero ver se vocês lembram mesmo. O terceiro setor é formado por pessoas privadas com fins o quê? Fim social, não é, professora? É meio quase uma junção entre os dois tipos, não é alguma coisa assim? Isso É mesmo, Ana Cláudia. parcial, não é Muito nenhum nem outro. Ó, o primeiro setor é o sem fins lucrativos, né? Que ele é formado por pessoas públicas com fins públicos. Aí nós temos o segundo setor, que é formado por pessoas privadas por fins privados. Então, ele tem o fim dele é o lucro, né? O enriquecimento próprio. E aí nós temos o terceiro setor, que é pessoas privadas com fins públicos, que eles tenham um objetivo de ajudar as pessoas, ou se ajudarem também. E aí, o cooperativismo, ele não entra em nenhum desses 3, tá? Como é que ele vai estar hoje? Como que isso não quer dizer que quando começou lá, de quando foi criada a lei, que era assim, o cooperativismo e o associativismo, ele fazia parte do terceiro setor, que é o quê? Pessoas privadas com fins públicos.
Hoje, cooperativa, ele é um tipo de empresa, mas ele ainda tem essa questão de igualdade. Eu não tenho uma lucratividade pensando em enriquecimento de sociedade. Lembra que eu falei para vocês, se uma pessoa compra 50% da ação e o outro 30%, um vai mandar 50%, outro 30%, no cooperativismo, independente do tanto de dinheiro que eu tenho, ou que eu empreguei naquela organização, a forma que eu tenho de participar, ela é igualitária. Mas uma cooperativa, ela só sobrevive porque ela está num ambiente competitivo com outras empresas, se ela tiver lucratividade, né? A gente só não fala que é um lucro, mas eles precisam vender, eles estão competindo com os mercados. Então, hoje, a gente fala que o cooperativismo, ele está aqui, ó, ele é híbrido. Se a gente falar em associativismo, que eu vou explicar para vocês, ou se for falar de ONGs, eles vão estar aqui, ó, sem fins lucrativos, né? Então, nós temos as empresas, ó, com fins lucrativos, né? Comercial, empresa, que o retorno é para o investidor, de quem colocou dinheiro naquela empresa, é competitivo, está no mercado, né, e precisa ser eficiente. Aí nós temos os sem fins lucrativos, que é o que? O setor público, as instituições de caridade, são formados por pessoas públicas, tem o fim no benefício, no social, eles empregam valor, né, você paga um percentual, o fim dele não é o mercado, e sim a valorização de um bem, ou de uma pessoa, ou de uma comunidade, e o que eles precisam ser? Eficazes, porque eles também trabalham com dinheiro, mas esse dinheiro ele precisa ser redistribuído entre muitas pessoas. E aqui a gente fala eficiente, porque a gente pensa em um grupo só, tá? Aí, se você pegar tudo que tem aqui e tudo que tem aqui, você vai misturar nesse meio aqui para entender o que é cooperativismo. E aí aqui está também o que nós não vamos estudar, tá? Que é empreendedorismo social. E aí, eu preciso, né, tá aqui porque quem criou esse formato aqui foi esse autor, MC Kulo e Hilary Duff. Mas a gente só vai falar de cooperativismo e associativismo, tá bom? O empreendedorismo social não entra para vocês. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte do híbrido? Que eu tenho o cooperativismo, ele tem também essa questão de sem fins lucrativos, porque ele está trabalhando em igualdade com o grupo, mas ele precisa ser competitivo, porque ele é uma empresa, então ele também está aqui com fins lucrativos. E aí, nessa mistura, ele entra nesse meio aqui que a gente chama que é híbrido, mas eu não tenho como cadastrar uma empresa, olha, minha empresa é híbrida, né? Tá? Não existe isso. A gente só precisa entender que uma cooperativa, hoje a gente não pode pensar ela como uma empresa sem fins lucrativos, tá? Certinho? Certinho, professora. Vou acreditar na Ana Clara, que todo mundo está entendendo. Então, a gente vai começar com o associativismo. O que é o associativismo, tá? Ó, ele é um tipo de organização social onde pessoas se reúnem e se agrupam de maneira informal ou formal. O que é isso? Quando eu me associo com uma outra pessoa, eu já posso falar que eu tenho uma associação. Só não existe associação se ela for individual, né? Não existe, eu não posso falar, olha, eu tenho uma associação e é só eu. Aí não tem. Quando a gente fala de cooperativismo e associativismo, nós estamos falando de um grupo, mesmo que esse grupo seja formado por duas pessoas, uma dupla, tá? Então, quando eu me reúno com alguma outra pessoa e a gente tem ideias parecidas, que a gente vai ter um objetivo, uma finalidade igual, a gente pode falar que nós estamos em conjunto. E aí, o que é esse associativismo que ele fala aqui, ó, de maneira informal ou formal? Vamos dizer que a sala de vocês se reúnem para tirar, sei lá, tem um professor que não tá cumprindo lá com as suas obrigações, que
de estar desrespeitando a turma, e aí vocês se reúnem para poder fazer uma reclamação para o diretor. Isso é uma forma de associativismo. Vocês formaram uma organização social com o objetivo de defender a turma de vocês contra algo que vocês acham que não está certo por parte de algum professor. Da mesma forma que a universidade tem o UNE, né, que é a Associação dos Estudantes. Aí ali a gente já fala que é formal. Por quê? Porque quando vai fazer essa associação, os alunos precisam eleger quem é que vai representar eles, ou então até um líder de classe, né? Vocês precisam escolher quem que vai ser o líder. Então, isso você já é um processo formal, né? Tudo bem? Sim, professora, acho que esse povo tudo dormiu, não pode ser um negócio Não desse. pode, será que é só na cara? Eu não vou falar mais não se tiver todo mundo dormindo aí. Ninguém vai assistir nem depois da gravação, não vou colocar essa gravação lá, não. Como aqui, professora? Pode, Caia. Quem que tá aí nessa sala, minha gente? O Josley, Ana Clara. Eu. Pelo amor de Deus. Senão eu vou fazer maldade com vocês, eu não vou colocar mais gravação lá, não, que vocês ficam só me enganando que tá aqui na sala. Aí, o associativismo, ó, ele é um sistema que se baseia no trabalho e não no lucro. Então, lembra que eu falei para vocês da sala de vocês? Porque vocês se organizaram com um objetivo, mas não vai ter dinheiro ali. Uma associação, ela não pode vender, ela não produz, igual ao cooperativismo, né? Que as pessoas se juntam por causa do trabalho para vender alguma coisa. No associativismo, não. A gente se junta para melhorar alguma coisa entre a gente, mas a gente não vende, não vende aquilo que se produz. Se a sala de vocês falarem, sei lá, vocês estão fazendo curso de alimento, vamos fazer queijo e vamos vender para nossa formatura. Isso não pode ser um associativismo, só pode ser se for uma cooperativa. O associativismo, ele não pode vender o que se produz. O associativismo, ele só aceita a organização das pessoas para poder defender direito, para poder melhorar. Talvez vocês queiram vender o queijo, mas para vender o queijo, vocês precisam comprar uma máquina. E aí, vocês vão se reunir para poder juntar esse dinheiro para comprar a máquina e aí sim produzir o queijo. Então, nessa reunião de juntar o dinheiro para comprar a máquina, a gente pode falar que é um associativismo, né? Por quê? Porque vocês estão se reunindo para tentar o grupo vender alguma coisa. Mas esse queijo, aí depois que vocês comprarem a máquina que vão conseguir vender, vocês não podem vender através do tipo de empresa de associação. Então, se vocês formalizarem essa associação, a associação ela não pode vender nenhum tipo de produto ou serviço, tá? Aí ela tem aqui, ó, o objetivo de superar dificuldades, solucionar problemas, gerar benefícios comuns aos associados e às suas comunidades. Então, tem tudo que a gente pensa em associativismo e cooperativismo são coisas que a gente tenta fazer que, se fosse sozinho, eu não conseguiria, ou então que demoraria muito mais. Que é isso que, se todo mundo de vocês vão produzir queijo, aí já uma máquina, eu não faço nem ideia, mas vamos dizer que uma máquina, né, talvez, eu sei que o queijo também dá para fazer mesmo sem máquina, mas vamos pensar que é assim, tá, minha gente? Que precisa comprar uma máquina. Por mais que todos vocês tivessem o dinheiro para comprar essa máquina, o custo seria muito mais alto do que se vocês se juntar e comprar a máquina. Ah, professora, mas aí também se eu comprar a máquina com todo mundo, eu vou ter que dividir as horas de trabalho. Também, né? Porque se a máquina não é só sua, vocês precisam também dividir o horário de trabalho, vai precisar organizar. Mas talvez o dinheiro que vocês economizaram para comprar em conjunto, vocês vão ter
vão ter esse rendimento para fazer outras coisas ligadas ao produto. Vai fazer marketing, que talvez vocês vão conseguir vender mais, porque conseguiu anunciar em algum lugar. Tá? Vocês vão conseguir produzir mais. Talvez a matéria-prima de um só é pouquinho, né? E se vocês juntarem a matéria-prima de todo mundo, consegue produzir através da máquina. Igual o queijo, eu consigo fazer manual, mas se for pouco, né? Se for muito, como? Aí vocês teriam que contratar alguém. Então, assim, o associativismo, ele pensa em superar as dificuldades, coisas que vocês não conseguiriam fazer sozinhos, as pessoas se juntam para poder superar esse obstáculo, tá? Sendo a única coisa que a gente precisa lembrar que é diferente do associativismo do cooperativismo é que o associativismo ele vai superar essas dificuldades. Eu consigo me juntar para comprar as coisas, mas eu não consigo me juntar para vender produtos ou serviços, tá bom? Aí aqui eu trouxe dois conceitos. Ó. O associativismo, né? Ele é uma sociedade civil de no mínimo 2 pessoas. Então, se eu tiver 2 pessoas, eu já posso falar que eu tenho associativismo. O associativismo é sem fins lucrativos, porque se eu não vendo nada, eu não tenho como ter lucro. E tem como finalidade representar e defender os interesses dos associados. E aí, um outro conceito. São um grupo de pessoas que sentem as mesmas dificuldades, necessidades e procuram de forma organizada resolver os seus problemas comuns através de práticas solidárias. Opa. Aí aqui tem os princípios do associativismo, né? Ele não distribui sobras. O que é isso? É lucro. Então, se eu não vendo, não vai... Ou então, vamos dizer que vocês juntaram o dinheiro para comprar a máquina e aí conseguiu comprar essa máquina por um preço menor e sobrou o dinheiro. Não vai ser distribuído esse dinheiro entre vocês. O que vai fazer? Eu comprei uma máquina, talvez eu queira comprar uma outra. Esse dinheiro ele vai ser usado em benefício de todos. Não pode ser redistribuído, tá? Quem for o líder, né, que estiver trabalhando na diretoria, não recebe salário. Então, assim, todo o dinheiro que está no associativismo, ele é para o bem comum. Todas as pessoas, elas estão ali, não é como uma forma de trabalho, não é como uma forma de ter renda, e sim como uma forma de resolver algum problema, tá? Não tem fins lucrativos, não possui capital social, vocês não precisam entrar com uma parte para poder falar. Aí aqui mais tem fundos de reserva. O que é esses fundos de reserva? Se for uma associativa com fins de adquirir bens, né, para aquele grupo, tem a mensalidade para pagar todo mês, que eu quero comprar uma máquina, então a gente falou que é R$10 que cada um tem que pagar. Isso aqui é chamado fundo de reserva, né? Vocês estão formando um fundo para poder comprar aquilo. E aí pode sobrar um dinheiro, porque eu consigo comprar a máquina mais barata, isso vai ficar na reserva para que quando eu quiser comprar uma outra coisa para aquele grupo, eu tenha esse fundo, tá? Mas uma pessoa não precisa comprar uma parte para poder fazer parte daquela associação. Ela só precisa se adequar aos princípios dessa associação. Se cada um já paga tanto, ele vai precisar, para entrar ali, né, para poder, eu também quero participar, vocês vão entrar entre igual, da mesma forma que as pessoas já estavam pagando. Aplica integralmente recursos em seus objetivos, nada volta para as pessoas ou vai para pagar alguma liderança. Precisa, né, ter uma escrituração de receitas e despesa para todo mundo ver como que aquele dinheiro foi gasto, né, com as notas, tudinho, como que cada um pagou, se foi bancário, se é boleto, precisa comprovar tudo para todo mundo. Presta informações aos órgãos de fiscalização. O que é isso? O associativismo, às vezes, também recebe benefícios do governo, né?
E aí, essa escrituração aqui de receita e despesas, ela é para as pessoas que estão associadas, mas muito mais por esses órgãos de fiscalização. Porque se eles receberam algum benefício, alguma verba do governo, eles precisam comprovar como que aquilo foi gasto e por que essas pessoas precisam ter uma associação. Porque se é para aquele grupo de pessoas, não pode... o governo cedeu uma verba para comprar uma colhedeira para um grupo de sitiantes, sei lá, de soja, né? E aí, eles não podem comprar uma máquina e vai colocar no nome do presidente, ou vai colocar no nome de alguém. Não, vai ser no nome da associação. Porque se a pessoa entrou, saiu, é daquela associação, das pessoas que estão reunidas ali. Então, por isso que também tem que ter essas receitas e despesas por isso que precisa ser criada uma associação, né? Porque não pode estar no nome de uma pessoa, não pertence o que for comprado ali não pertence a se eu sair, eu quero receber a minha parte. Não existe isso, tá? O que você contribuiu, se você quiser sair, você sai por espontânea vontade, né? E você pode também ser convidado a se retirar se você infringir alguma das regras que o grupo em si criou. E aí, bem grandão aqui, que a maior diferença entre associativismo e cooperativismo é que ele não comercializa. Acho que eu já repeti umas 30 mil vezes, né? Aí, eu trouxe aqui alguns modelos. Ó, a APA é uma associação, não tem quem mora em Ariquemes, né? Tem a Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, que é o pessoal que organiza para não é Expovel, não, é Expoare, né? Não é uma associação lá de pessoas? Sim. Então, aí, o que eles fazem, né? Eles vendem os ingressos para poder pagar os shows, que é para melhorar a exposição, o dinheiro, né? O dinheiro não pode ser para eles recebem auxílio também, a prefeitura, ela paga uma verba, porque aquilo é uma cultura, né? Uma forma que as pessoas do interior têm de se reunir, é um setor agropecuário, que Ariquemes ele é conhecido como ele é fortemente na economia do setor agropecuário. Então, é uma forma de poder mostrar o potencial econômico agropecuário do município. E aí isso entra também como cultura. O município ele tem uma verba para poder distribuir para essa exposição. Então, precisa criar uma associação. E aí essa associação vai contratar os shows, vender os estandes, tudo de uma forma que não pode ter uma lucratividade entre eles. Sobrou dinheiro, vai ser para melhorar a Expoare para o ano que vem. Tá? E aí a gente vê, ó, eu trouxe aqui o Lions e o CREA, que é um outro tipo de associação. Qual que é a diferença? A gente entende, eu falei para vocês de associação, que qualquer pessoa, né, que tem aquele interesse pode entrar, a única coisa que eu não posso fazer é vender. Mas a gente tem um tipo de associação que a gente chama de mútua, que é o Lions e o CREA. O que é isso? Ele tem a mesma finalidade, ele não pode vender, vai reunir pessoas para defender os interesses, mas a diferença entre uma associação e uma mútua é que a mútua, ela não entra qualquer tipo de pessoa, ela só entra as pessoas que têm uma igualdade. O CREA é uma associação de engenheiros. Então, se eu sou médico, eu não posso me filiar na associação do CREA. Eu só posso me associar se eu for engenheiro. O Lions, ele é formado só por pessoas que são maçons. Se eu não sou maçom, eu não posso entrar nessa associação. Mesmo que essa associação, sei lá, o Lions está fazendo... Deixa eu pensar aqui. Uma agroindústria, né? Eles estão construindo uma agroindústria. Eu, vendo queijo, quero participar dessa agroindústria,
mas eu não posso entrar se eu não for maçom. Por quê? Porque ele é uma mútua. Só entra no Lions, ou, né, tem tipos de associação que a gente fala de mútuas, que só entra quem tem, não é bem um requisito, como se a gente fala profissionalizante, né? Que eu preciso, sei lá, eu posso formar uma associação de evangélico. Só vai poder entrar quem é evangélico. Agora, quando eu não especifico que a minha associação ela é uma mútua, que a mútua é quando a gente se reconhece entre iguais, né? E a associação, eu luto por direitos iguais, mas eu não preciso ser igual. A APA pode entrar homem, pode entrar mulher, pode entrar... Ela não tem uma especificação. Então, a associação aberta, ela não tem uma especificação de quem vai entrar, e sim se ela tem a mesma dificuldade, o mesmo problema, o mesmo fim, né, de melhorar um determinado, o mesmo objetivo. Então, a associação é aberta, eu só preciso ter o mesmo objetivo ou o mesmo problema para poder me filiar, e desde que eu seja aceita pelo grupo, né? Agora, quando a gente fala de mútua, não é bem assim. Não é qualquer pessoa que pode se filiar, mesmo que eu tenha o mesmo problema ou o mesmo objetivo daquele grupo. Só se eu tiver dentro da categoria desse tipo de mútua, associação mútua, tá bom? Entendido essa diferença? Uhum, tranquilo. Então, beleza. Agora nós vamos para o cooperativismo. Aí, aqui já muda um pouquinho. Ó. Cooperativismo, qual que é o objetivo dele? Aumentar a renda de seus cooperados, retendo para o grupo cooperado a mais-valia, que, numa relação de trabalho capitalista, fica em poder do empregador. Então, o que é isso? É quando eu trabalho e que o que gera de lucro, né, que o meu trabalho ele rendeu, ele vai ser distribuído entre todos, e não entre o superior, que seria aqui, no caso, o empregador, né? Por isso que a gente fala de mais-valia, tá? Então, e aí, como o cooperativismo, ele comercializa, ele procura aumentar a renda. As pessoas se juntam para ter mais força de mercado. Talvez um pequeno agricultor, um pequeno leite, sei lá, uma pessoa que tem 5 vacas e vende o leite. Se ele for pegar aquele leite sozinho e vender para uma agroindústria, o primeiro que para ele poder levar o frete que se paga, né, para levar só aqueles 5 leite, que ele vai ter que levar até lá, ele já vai ter um custo alto. E segundo, que ele não vai ter como negociar com essa empresa. Por quê? Porque a empresa não vai estar nem aí se ele não vender, não vai prejudicar as vendas daquela agroindústria se ele entregar ou não o leite dele. Né? São 5 litros, então não vai influenciar na produção daquela agroindústria. Porém, se esse que tem 5, o outro que tem mais 5, outro que tem 10, pegar, agora a gente tem 100 litros juntos. Se aquela agroindústria falar, olha, agora eu vou baixar 20 centavos aqui, e essas pessoas se juntarem, né? Então eu vou vender para o outro que está pagando. Aquela agroindústria ela vai ser prejudicada, diferente que se uma pessoa tivesse só os 5 litros, não faria a menor diferença. Da mesma forma de vender, né? Se eu for vender para um mercado, a gente consegue, a gente não compra no atacado para conseguir comprar mais barato. A mesma forma, quando a gente vende, né, em grande quantidade, a gente tem mais poder de negociação, tá? Então, é quando essas pessoas elas se juntam e talvez uma pessoa também assim, se o mercado ele nem compra de uma pessoa que tem pouquinha quantidade para vender, né? Eles só compram em grande quantidade, então essa pessoa também não conseguiria vender para o mercado. E assim vai. Então, por isso que essas pessoas que têm, às vezes, poucas condições se juntam. Professora, então o cooperativismo é só para quem não tem condições? Não.
Vamos falar em fazendeiro. Vamos dizer que tem, sei lá, uns 5 fazendeiros que tem um monte de cabeça de gado. Talvez, para esses fazendeiros, contratar um veterinário. Para cada fazenda, esse veterinário, provavelmente ele ficaria ocioso, né? Ele não ia ter o dia dele, ele não ia estar... talvez ele não ia trabalhar da mesma forma, talvez ele teria mais folga, e eu teria que pagar o trabalho dele igualmente. Se eu me juntar, sei lá, com 5 fazendeiros que têm, né, também grande criação, que precisa desse veterinário, em vez de, sei lá, acontecer alguma coisa, eu ter que chamar um veterinário, contrato um veterinário, né? E aí, pagando entre esses 5, a despesa é menor e eles vão ter um profissional ali sempre que precisar, e não para socorrer, né? E a gente, veterinário é só quando um gado está doente, não é? Ele teria, né? Essas pessoas teriam um apoio até para os animais não ficarem doentes. Então, eu não precisaria procurar um veterinário só quando o meu animal estivesse doente, tá? Então, e aí a mesma forma também de mercado. Então, se eu falei para vocês que um que tem 5 litros, se eu juntar com 100, tu imagina uma pessoa que consegue 1 milhão de gado para vender. Qual que é o potencial de mercado dessa empresa? A Perdigão, que antes era só a Sadia, né? Ela fizeram uma cooperativa. Hoje, eles são o maior mercado consumidor de frios do Brasil. E é uma cooperativa. Então, a gente não... eu estou falando isso para vocês não pensarem que a cooperativa ela serve só para o pequeno, tá? Ela é uma forma de aumentar a renda dos seus cooperados, independente do meu poder econômico. Fala, Ana. Só aumentar um exemplo mais próximo do que a senhora citou é o Sicoob. Isso mesmo. A cooperativa. Que são o Sicoob, né? Existem várias cooperativas bancárias que eles já atuam de igual para igual com bancos privados, Itaú, Santander, Bradesco. Então, você vai lá, você consegue, se você pode ter uma... Eu não tenho certeza, gente, se vocês podem ir lá e abrir uma conta sem se tornar cooperado. Eu acho que não, acho que quando você abre uma conta, você já precisa se tornar cooperado. Mas o que eu tenho certeza é que quando você é cooperado desse banco, você tem taxas menores, aí a lucratividade desse banco de forma percentual, né, de como que você tem de serviços, de contratação de serviços, você recebe também dessa distribuição, tá? Aí aqui, realizar justiça social promovendo cooperado e eliminando lucro intermediário. Então, né, você não tem patrão. Essa justiça social é algo que talvez você não conseguiria sozinho. Lembra que eu falei para vocês? Talvez se tivesse uma empresa, como a cooperativa começou assim, tem uma empresa, mas não tinha emprego para essas 28 pessoas. Ou para eu contratar essas 28 pessoas, eu teria que diminuir muito o salário. Então, essas pessoas se juntaram, elas trabalhavam entre si e estavam redistribuindo esses lucros entre iguais, né? Promover os trabalhadores, por quê? Porque quando eu estou numa cooperativa, eu não sou mais funcionário, eu sou dono, eu trabalho para o meu negócio, né? Você deixa de ser um empregado e passa a ser um funcionário. Lembrando, desculpa, deixa de ser um funcionário, um empregado, e passa a ser o proprietário, né? Porém, você vai ter que estar entre normas. Por quê? Porque você está num grupo. Então, não é o que eu sou o proprietário, entre igual. Então, não é o que eu mando, é o que a maioria aceita, né? Você tem o poder, a autonomia de participar de tudo, mas é tudo no coletivo. Então, é tudo que a maioria decide, não o que eu decido, tá? Promover os trabalhadores, pois esse é o que adquirem os status de empresários, né, de donos, e tornam-se autogestores de suas próprias atividades. Aqui é o conceito.
é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para fazer frente às suas necessidades e aspirações econômicas e sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade conjunta e democraticamente controlada. Então, por que 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 eu falei para vocês, não é o que eu mando, né? É o que a maioria decide. E aí, por que que aqui está uma sociedade autônoma de pessoas unidas voluntariamente? Porque eu faço parte se eu quiser, eu saio se eu quiser, posso também ser retirada. Calma aí, deixa eu ver. Se eu infringir alguma norma, né? Mas, agora eu não quero mais participar, vou vender a minha parte. Não, não é uma empresa. Eu não posso vender a minha parte também. Eu posso sair dessa cooperativa, tá? E aí a outra pessoa, se for entrar outras pessoas, independente se saiu ou não, essas pessoas vão entrar se o grupo decidir escolher, acolher, né, essas pessoas. Então, não é, eu vou sair e vou colocar fulano de tal. Não funciona assim, tá? Não é uma troca, não é uma venda. Você tem o direito de entrar e sair, sendo que você só entra e sai se for... Quer dizer, sair não, né? Só a não ser que seja por inflação, mas eu posso voluntariamente escolher sair. Mas tudo precisa ser democraticamente decidido, controlado. Então, se alguém quer entrar, tem que ter a aprovação do grupo em si, tá? E não é porque eu quis vender ou colocar alguém, se o grupo não concordar, aquilo não acontece. Que se entende. Deixa eu ver aqui, o que eu quis trazer aqui. Então, a cooperativa, ela fica no meio, é como aqui a gente entende como benefício, né? A gente tem as pessoas sozinhas que não têm força, tem um mercado que é competitivo. Então, quando eu consigo unir várias pessoas para um mercado, a gente tem essa cooperativa, que é o que fortalece entre essas pessoas aqui, ó. Quando tem uma cooperativa, ela torna mais forte do que uma empresa, do que uma pessoa, porque aqui eu tenho várias empresas, né? Várias pessoas. E aí o mercado também tem esse benefício, porque a gente aí foge um pouquinho, mas é entre demanda e oferta, tá? Você consegue trabalhar melhor no mercado em grupo, porque você consegue não ser tão afetado, você não precisa só aceitar os valores de mercado, tá? Uma empresa, lembra que eu falei para vocês? Se você não quiser vender para mim, tudo bem. Então, quando você se reúne, o mercado, você vai estar aliado a ele, né? Ele também vai ter interesse em comprar por você. Você não vai ser só mais um. Se você comprar ou vender, para ele tanto faz. Você ganha força, tá? Meu Deus, calma aí que eu me engasguei. Isso aqui depois eu pedi para vocês pesquisar. Aí, o cooperativismo, desde lá, lembra que eu falei que eles tinham umas regras, umas normas? Depois, aquilo cresceu tanto, que eles organizaram um tipo de empresa, né, que a gente fala, aí sim teve o cooperativismo, teve como se fosse um contrato social, tá? Do que seria cooperativa, porque vários funcionários deixaram de ser funcionários e se juntaram àquele grupo. Então, a Inglaterra foi o primeiro local que teve um contrato do que seria esse cooperativismo. E aí eles criaram os 10 princípios, né, de como que as pessoas precisam se organizar para trabalhar de forma igualitária, onde todos sejam donos desse negócio. E aí isso tem 10 princípios que eles permanecem, tá? Alguns, eles foram reajustados, mas assim, não teve nenhuma mudança. Olha, esse aqui saiu,
entrou outro. Não, desde 1844, os princípios são o mesmo. Eles só foram atualizados conforme o mercado. Aqui a gente... O primeiro, que é a adesão livre e voluntária. Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu não posso sair e vender a minha parte, né? A gente entra e sai se quiser, sendo que eu estou num processo democrático, a gestão democrática pelos associados. Então, eu só posso entrar se for em comum acordo com o grupo, né? E eu não posso colocar outra pessoa se o grupo não quiser, tá? Então, eu entro e saio se eu quiser, mas tem uma gestão democrática pelos associados. Ele precisa ser aprovado por todas as pessoas que já participam dessa cooperativa, tá? Então, aqui está o primeiro e o segundo princípio. Aí, aqui tem um pouquinho... O que é a gestão democrática? Não é essa gestão democrática, ela vai decidir tudo, né? A gente vai comprar de fornecedor tal, a gente vai vender para quem, a gente vai gastar o quê, vai pagar o quê. Então, tem as pessoas que são eleitas para... uma empresa, então vai ter o setor comercial, financeiro, e aí tem as pessoas que são eleitas para ficar em cada setor. Para isso, né, para eleger essas pessoas, às vezes tem decisões que apareceu e tudo precisa ser gerido democraticamente. Aí existem as assembleias, essas assembleias geral e ordinária que acontece no mínimo uma vez por ano, né? Todas as pessoas precisam participar para ver como está aquela empresa. Aí tem a extraordinária, que é quando acontece algo que não estava esperado, precisa convocar uma Assembleia Geral extraordinária. Aí tem isso tudo, né? Precisa ter ata, livro de presença, livro de inscrição, convocação tríplice. O que é isso? Aí essa lista de presença é justamente para poder ver esse quórum. Vamos dizer... para ter uma associação, lembra que eu falei para vocês, para a gente ter uma associação, precisa ter no mínimo 2 pessoas, né? Para a gente ter uma cooperativa, a gente precisa ter no mínimo 20 pessoas, tá? Aí, teve a assembleia lá, né? E aí precisa ser decidido conjuntamente, e o que a maioria decidir, vale. Mas vamos dizer que aí teve essa assembleia, só foram 3 pessoas na assembleia, e aí lá teve a decisão que a gente ia vender por R$50, sei lá, estava R$80, aí 3 pessoas decidiu que vai vender por 50. Isso não vale. Por quê? Porque eu preciso ter um quórum nessas reuniões aqui. Precisa ter essa lista de presença para eu saber quantas pessoas participaram. As decisões lá só valem se tiver a maioria. Então, dessas 20 pessoas, se tiver só 3, essa reunião ela vai precisar ser cancelada, tá? Porque ela é uma gestão democrática. Se é democrática, precisa ter a participação, não precisa ter de todos, né? Mas eu tenho que ter da grande maioria, e eles precisam decidir conjuntamente, tá? Uma das maiores dificuldades da cooperativa é isso, né? As pessoas se reúnem, mas elas só pensam, é só uma forma de eu conseguir vender o meu produto, e não participa, né? Não acha que é dono daquilo, que essa cooperativa tem outras decisões para tomar, e aí nem participa. Então, isso não fortalece a cooperativa, talvez ela não cresça, né? E várias outras coisas, porque as pessoas não têm essa noção que está participando da cooperativa, que a cooperativa é dela e que todas as decisões precisam ser tomadas entre todos. Aí o terceiro princípio é a participação econômica dos associados. Então, tudo é distribuído igual, e você... É a mesma coisa lá da associação, né? Talvez a cooperativa ela também vai adquirir bens, que faz parte daquela cooperativa. A participação, você é dono, né? Você precisa também injetar valores. Se o grupo decidir que precisa comprar tal, você precisa também participar economicamente dessa empresa, tá? Aí, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? No voto, não interessa se o Carlos deu 4.000, o Danilo deu 2, a Eliane deu 800, tá? O voto, se eu tiver que decidir,
é igual, não existe diferença entre participação. Mas o Carlos, ele vende muito mais nessa cooperativa, e aí a produção dele aqui, ó, né, deu 4 mil. O do Danilo deu 2, da Eliane. Isso tudo, lembra que eu falei, é de igual? Mas é de igual, quando vem a lucratividade, né, a gente divide igual em participação, tá? Não quer dizer, se eu trabalhar, lembra, quando começou lá, dos trabalhadores, cada um trabalhava 8 horas, então era dividido entre igual. Se um trabalhar 2 horas, o outro trabalhar 6 horas, vai ser dividido proporcionalmente, e a gente fala que é igualdade, né? Porque se um trabalhou mais, o outro trabalhou menos, eles vão receber igualmente conforme trabalhou. A mesma forma aqui do rendimento. Se eu produzir mais, o valor que vai ser distribuído na minha participação também vai ser mais. Por quê? Porque eu dei mais matéria-prima, eu dei mais produto para conseguir contribuir nessa negociação que a gente fez. Então, essa participação que eu vou ter também é proporcional ao que eu ofereci, tá? Mas, se eu, que produzo mais, falar que eu não quero vender para, sei lá, para Cicrano, mas o grupo, duas pessoas lá, o Danilo e a Eliane, falou que quer, vai ser vendido. Por quê? O Carlos, ele é minoria. Juntou o Danilo e a Eliane, ele já é maioria. Então, em voto, em escolha, não existe diferença entre valores, não existe um superior ou não. É democrática, é igual. Aí, essa participação, ela é igual também, né? Um produziu mais, ele recebe mais. O outro é conforme a minha produção. Vocês, então, não sei se eu consegui explicar dessa forma. Que tanto a forma de decidir é igual, independente do valor que eu tenho, como a forma de participação é igual também. Por quê? Se eu participei mais, eu recebo conforme que eu participei. A mesma forma de trabalho. Se eu trabalhei mais, eu vou receber conforme que eu trabalhei. Se eu trabalhei menos, eu recebo conforme. Então, não deixa de ser desigual, né? É correspondente à forma de participação. Vocês entenderam que existe uma igualdade, mesmo nessa diferença? Sim, professora. Sim, a igualdade vai ser só enquanto o que recebe, né? Isso. Então, tá bom. Aí, ó, o quarto princípio é autonomia e independência. O que é isso? Geralmente, a associação, cooperativa, ela está ali para ajudar a pessoa, para a gente tentar resolver um problema. Esse problema, às vezes, envolve o governo, política, né? E aí, acaba que, às vezes, um vereador foi lá e deu verba para fulano de tal. Aí, ele já acha que, sei lá, então vocês precisam vender para a empresa tal, né? Porque a verba para comprar uma máquina, vocês vão entregar para o governo a preço tal. Não existe isso, tá? É uma empresa. Então, eles que decidem, né? Independente da ajuda de quem for, a autonomia, a independência, a escolha e vontade é do grupo. Interessa quem está ali, que a gente fala externo, né? Auxiliando. Eu não preciso ter nenhuma dependência do governo, de política, por ter algum auxílio, tá? Isso né? A política, ela cumpre o que existe na lei, e isso não obriga uma cooperativa, uma associação a ter alguma obediência, a alguma coisa a não ser emprestar de receita e despesa, eu tenho que comprovar aquela verba que eu recebi, né? Que foi gasto com o grupo e não para o benefício de algum, tá certo? A não ser prestação econômica, né, dessas verbas, a gente não precisa, essas cooperativas ou associação, ela não precisa ter que obedecer ou ter que acatar alguma ordem
de externo, independente se é política ou não, tá? Educação, formação e informação, então, aqui é o quinto princípio. A educação, a formação e a informação, ela entra também como princípio do cooperativismo. Por quê? Se é um grupo de pessoas que estão trabalhando, eles e são proprietários, eles precisam gerir uma empresa, né? E a gente só consegue gerir uma empresa se a gente tiver conhecimento, e aí informação e educação. Por isso que entra como princípio, tá? Porque eles pensam, eu não preciso ter só profissionalização, né? Eu não preciso só saber o meu trabalho. Eu preciso conhecer o mercado, eu preciso me comportar como um proprietário. E aí a educação, a formação e informação, ela entra como princípio também no cooperativismo, tá? Aí, esse aqui, ó, o sexto, é o que ele foi atualizado. Então, cooperação entre cooperativas. Por quê? Se eu tenho uma... Antes, né, a gente pensava em... aqui era cooperação com o mercado. Mas hoje existe tantas cooperativas que uma cooperativa ela não deve competir com a outra. E sim eles fazer uma... A gente fala de como é que eu falo? Não é, a gente, na palavra fica como cooperação mesmo, mas eu acho que junta mais de cooperação, tá? É o aí um tracinho cooperação, que é o quê? É uma cooperação entre cooperativas. Se eu tenho uma cooperativa, né, que já é um grupo de pessoas que se fortalece, se eu junto mais esse outro grupo, ele ainda está mais forte. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que a Sadia era uma cooperativa e a como é que é o nome da outra lá, meu pai? Sei lá, a Electrolux e a Arno, né? Cada uma era uma... Não são, tá? Mas vamos dizer que a Electrolux é uma cooperativa, a Arno era outra. Se elas se juntam, elas, como cooperativa, elas vão se fortalecer mais ainda. Então, é essa que a gente fala, tá? Cooperação entre cooperativas. E isso não é só em forma de vender. Se a Arno e a Electrolux produz televisão, eles têm uma tecnologia. Se dividir essa tecnologia, né, entre eles, o fortalecimento das duas vai ser maior, o retorno financeiro para os cooperados. Oi, estou abrindo agora. Boa noite, Abner. Aí, assim, entre o retorno para os cooperados, né? Que lembra que o fim da cooperativa é aumentar o rendimento dos cooperados? Então, ele aumenta quando eu consigo me juntar em mais pessoas ainda. Interesse pela comunidade é o sétimo princípio. O que é isso? Geralmente, as pessoas, quando elas se juntam, elas estão na mesma localidade, tá? E aí, assim, acaba, se eu tenho... Lembra que eu vou começar ainda lá da história, os 28 artesãos. Se aquelas pessoas estão no mesmo local, se 7 estava trabalhando, o restante estava desempregado, aquela comunidade ela vai estar passando por necessidade. Agora, quando os 28 estão trabalhando, todo mundo tem rendimento, todo mundo vai precisar comprar no comércio. Então, aquela comunidade em si ela vai se fortalecer. Não só eles vão ter dinheiro, porque essas pessoas gastam dinheiro também naquela localidade que vai fortalecendo todo mundo, tá? E aí, por isso que a gente fala interesse pela comunidade, porque quando as pessoas se juntam, que é para aumentar esse rendimento, geralmente eles estão no mesmo local. E se eles estão aumentando a renda, a comunidade deles em si está também gerando lucratividade para todos, tá? E aí, se um dos princípios também é conhecimento, essas pessoas também estão se desenvolvendo, acaba desenvolvendo a comunidade também, tá? Não é só dinheiro também. Aqui a diferença entre cooperativa, associação e empresa normal, tá? Mercado. Deixa eu ver o que é isso aqui. É uma associação simples, regida por legislação específica, é uma união de pessoas e é uma sociedade empresária. Eu vou ler cada um, e aí depois, onde vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá? Primeiro, ó, a gente vai falar, cooperativa tem associação e empresa mercantil, tá? Ó, a cooperativa é uma sociedade simples regida por uma legislação específica
ela é uma sociedade de, no mínimo, 20 pessoas e que ela pode vender. Então, ela tem uma legislação de imposto, a redistribuição de lucros. Já a associação, ela é uma união de pessoas. Ela não vende nada, né? Ela é uma junção de pessoas com um objetivo em comum. E a empresa mercantil, ela é uma sociedade empresária, que ela vai ser limitada, vai ser ME, vai ser EIRELI, vai ser uma SA, tá bom? Já, aí aqui, o objetivo principal da cooperativa é a prestação de serviços econômicos, é se juntar as pessoas para aumentar aquela renda. Da associação, ela é sem fins lucrativos, ela é para poder auxiliar, para poder resolver um problema, para atingir uma meta, mas ela não quer dizer especificamente que ela vai aumentar a renda daquelas pessoas. Já a empresa mercantil, o objetivo principal é o lucro do proprietário, né? As cooperativas, ela tem número ilimitado de cooperados, salvo incapacidade técnica. Então, eu não tenho uma quantidade mínima de pessoas que podem se cooperar, a não ser que uma cooperativa ela tenha mais pessoas do que ela consiga aumentar essa renda. Não adianta eu ter 1.000 cooperados e aí não ter produção e essas pessoas continuarem sem rendimento. Se o objetivo principal da cooperativa é aumentar o rendimento dos cooperados, ela precisa ter a quantidade de cooperados que consiga atingir esse objetivo de aumentar a renda, e não só ter cooperado por ter, tá? A associação também é ilimitado, a empresa, número ilimitado, não está bem pequeno, ou não de acionistas, que é a mesma coisa, uma empresa, ela também, nenhuma dessas aqui, né, tem quantidade limitada. A diferença é que a associação, ela não tem, ó, tá vendo que aqui, ó, salvo incapacidade técnica, a associação não tem isso, ela pode colocar quantas pessoas tiver, porque eu não preciso manter essas pessoas, né? Não é pago um salário, não é redistribuído, nada. Já a empresa, ela tem a mesma coisa da cooperativa. Ela não pode ter uma quantidade de sócios que aquele sócio não tenha responsabilidade pela empresa. Lembra que a gente viu que quando eu abro uma empresa, eu tenho um tipo de responsabilidade? Então, eu não posso colocar uma quantidade que essas pessoas não tenham um percentual de responsabilidade e que também não tenha lucro para essas pessoas. Se o objetivo da empresa é ter lucro, se ela tiver 100 pessoas, talvez não seja positivo o retorno para essas pessoas. Então, não é nem que seja ilegal, tá? É porque é como se fosse uma incapacidade também. Na cooperativa, ó, cada pessoa tem um voto, então, independente do valor ou da produção que eu tenho um voto. Na associação também, cada pessoa tem um voto. Já numa empresa, o meu voto é proporcional ao que a minha ação, ao meu capital social, né? O que eu investi naquela empresa é o direito que eu tenho de mandar ou não. Se eu tenho um sócio, se eu tenho 51% daquela empresa, o que eu falar, está falado. O outro, ele pode sugerir, né? Mas a decisão mesmo é de quem tem mais ação ou que tem mais capital social. Já numa cooperativa ou numa associação, não. Ele é coletivo. O que eu preciso ter é a maioria das pessoas participando, porque cada voto só vale um. Não adianta uma pessoa ir lá querer falar por 3 que não vale, tá? Aí a cooperativa e a associação, né? Existe a assembleia, que é o quórum, é baseado no número de cooperados. A assembleia também precisa ter esse quórum. O quórum é isso que eu estou falando para vocês. Não posso ter 100 pessoas e só ir lá 3 decidir. Não vale. Se eu tenho 100 pessoas, eu tenho que ter pelo menos 70% das pessoas participando dessas decisões, tá? A assembleia, o quórum é baseado no capital. Se é uma SA, né, que tem várias pessoas, precisa ter quórum também, mas o quórum não é da quantidade de pessoas, e sim da quantidade de capital. Se as pessoas que têm mais investimentos naquela empresa participar, não interessa o resto, tá? E na cooperativa e na associação não existe isso, não é pelo financeiro, e sim pela democratização das escolhas. Então, é pela quantidade de pessoas. Não é permitida a transferência de cotas, partes a terceiros. Eu não posso vender a minha parte da cooperativa para outra.
Não existe cota nas associações, eu não pago para entrar, né, e muito menos para sair, não existe capital, porque não existe distribuição de lucros. Já numa empresa, se eu sair, eu vou vender a minha parte, né? Nem que seja para aquela pessoa que tem mais, ou eu vendo para outro, ou então se tinha 2 sócios, ele não quer que eu venda, ele vai comprar a minha parte, né? Retorno das sobras proporcional ao volume das operações. Aqui não distribui resultados, né? Na associação, lembra que eu falei? Mesmo se sobrar, vai ficar ali para a associação, para ter um outro objetivo daquela associação. E aqui o lucro é proporcional ao capital, tanto que eu investi é o tanto que eu vou receber de retorno. Nossa, já são 5 horas, a gente vai terminar aqui. Aí hoje, como que é a representação, tá? O cooperativismo, ele cresceu muito, né? A gente tem uma representação internacional, que é a CI. A matriz dela fica na CI, na Suíça. E aí, ela representa o cooperativismo mundial. Então, assim, aqui no Brasil, nós temos a OCB, que é a Organização de Cooperativas Brasileiras, né? Essa OCB, ela responde para a CI, entendeu? Aí, a OCB, ela vai ter um escritório em cada estado, que a gente chama de OCS, né? Organização Cooperativa Estadual. E aí são as confederações. Aí, digamos, aqui em Rondônia, aqui em Ariquemes, em Porto Velho, eu quero abrir uma cooperativa. Eu tenho um grupo de pessoas que são os cooperados, né? Aí eu quero abrir uma cooperativa. Então, quando eu tenho uma cooperativa, a gente fala de cooperativa singular, que eu preciso ter pelo menos 20 pessoas para ter uma cooperativa. Então, eu sou cooperado, quando eu junto 20 cooperados, eu tenho uma cooperativa. Aí, aqui tem federação e central. Então, quando eu tenho 3 cooperativas, a gente já chama de federação ou central. Já pode juntar, se eu juntar essas 3 cooperativas, então, se eu juntar 3 cooperativas, no mínimo eu vou ter 60 cooperados, né? A gente já pode ser organizado como uma federação, tá? Ou central. Essas federações, essas cooperativas, tudo vão estar respondendo em cada estado, né? Então, pelas OCS, tá? As OCS respondem à OCB, que é a nacional, que fica em Brasília, e essa nacional responde à ACI da Suíça. Quem cuida daqueles 10 princípios, né? Ele é mundial. O cooperativismo, por mais, talvez, eu não sei como que é a visão de vocês de cooperativismo aqui no Brasil. Ele é muito forte no Sul. Em Rondônia, ele é forte somente no sistema financeiro, tá? No setor bancário, no restante é bem fraco. Mas nos outros países, igual lá na Inglaterra, geralmente em países de primeiro mundo, o cooperativismo ele é a principal forma de se trabalhar, tá? E é um dos setores que mais gera retorno financeiro para as pessoas. Uma que eu vou, talvez, assim... hoje, quando a gente vai trabalhar numa empresa, né, como funcionário, a principal característica que a empresa pede para a gente é para a gente saber trabalhar em equipe. Se a gente não consegue trabalhar em equipe, se a gente não consegue respeitar a opinião do outro, se a gente não consegue ensinar alguém, se a gente não consegue dividir um trabalho, se a gente não tem convivência com as pessoas em trabalhar em conjunto, uma empresa é formada por pessoas. Eu só consigo trabalhar bem se eu me relacionar com essas pessoas, né? E aí, é assim que a gente consegue um emprego. Quando você não tem um bom relacionamento, quando você não consegue interagir bem com as pessoas, e eu não estou falando de amizade, de ser, sei lá, alegre. Não, estou falando em trabalhar em conjunto, em saber que a minha tarefa, o que eu faço aqui, depende do que o outro vai fazer, né? Se eu não fizer bem a minha tarefa, eu vou prejudicar o outro, que vai prejudicar a empresa. Então, o principal, talvez, característica que uma empresa ela pede das pessoas é isso, é trabalhar em equipe, né? Você saber trabalhar com o outro. E aí, as pessoas não enxergam que
eu preciso saber trabalhar com o outro, que eu não mando, né? Eu não decido quando eu sou funcionário, mas as pessoas elas ainda acham que é melhor trabalhar como funcionário do que se juntar e ter que trabalhar da mesma forma em equipe, porém como proprietário. Entre que, quando eu estiver numa cooperativa, eu vou ser proprietário, eu não vou ter que distribuir a maior parte daquele negócio, a maior parte de lucratividade daquele negócio vai ser para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, e sim para as pessoas que estão trabalhando para gerar aquele lucro, né? Então, no Brasil, a gente ainda não tem essa mentalidade de querer trabalhar. Ah, professor, então é errado também ter uma empresa? Não é. Talvez você tem. Se eu não tiver um rendimento, né, para ter uma empresa e eu ser o proprietário, é melhor. A gente deveria pensar que era melhor a gente se juntar, né, em uma cooperativa e trabalhar entre iguais para ter esse rendimento do que querer enriquecer somente um grupo de pessoas. Mas a gente, no cooperativismo no Brasil, ele é visto com maus olhos, onde você vai estar trabalhando, mas e você é dono, mas não pode decidir, né? Por quê? Porque a decisão é da maioria. Então a gente sempre acha que, professora, mas eu sou dono, mas eu não posso fazer tudo que eu quero. E aí, mas você é funcionário, também não faz tudo que quer, né? E ainda divide, o retorno não é somente para você. Então, no Brasil, a gente ainda tem essa mentalidade. O cooperativismo ele é muito forte na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, e tem, eu acho que em outros países. Nos Estados Unidos é só numa parte, tá? Não é num país como um todo, não. E acho que de país, eu acho que mais são esses mesmo. Aí no Brasil, no sistema financeiro, né, nós somos muito fortes. No Sul, também lá, aí já de vários setores, do agropecuário, de transporte, de médicos, na área da saúde, no Sul, o cooperativismo ele é muito forte no Brasil, tá? Ai, calma aí, tem muita coisa aqui. Esse aqui eu acho que é importante. Esse aqui é de 2018, tá? Eu vou trazer só esses dados. Não, 2019, ó. Como que é o cooperativismo no mundo? E aí tem do Brasil, tá? Então, aqui, ó. 12% da humanidade toda, que quer dizer 1 bilhão de pessoas, elas são cooperados, né, participa de algum tipo de cooperativa, tá? Então, nós temos 12% da humanidade. 10% da população ativa mundial. Eu não sei se eu já expliquei para vocês o pé. É assim, ó, gente, a população, quando a gente fala 12% da humanidade, eu estou incluindo crianças que não trabalham, eu estou incluindo pessoas aposentadas também que não trabalham mais, estou incluindo pessoas que estão doentes, que recebem benefício, e estou incluindo as pessoas que trabalham, que são funcionários públicos, que têm carteira assinada, que são produtores, que são fazendeiros, todas as pessoas que são economicamente ativas, que gera rendimento para a família, que uma família é composta por adultos e crianças, né? As crianças não têm rendimento. Quem tem rendimento são as pessoas que são, a gente fala, economicamente ativa, tá? Então, nessa seleção de pessoas economicamente ativas, nós temos 10% da população que são funcionários de cooperativas, são empregados, tá? Porque uma cooperativa é uma empresa. Eu tenho as pessoas que são cooperadas e que participam desses lucros, mas a cooperativa, ela também pode contratar pessoas. E aí, aqui está dizendo que 12% de toda a humanidade, que está incluindo todas as pessoas, desde bebê até velho, corresponde a 12% da humanidade, elas são cooperadas, elas participam de cooperativas. Agora, entre as pessoas que trabalham, 10% da população ativa mundial são funcionárias de cooperativas, elas são empregadas, tá? Elas não são donos. 3 milhões de número de... existem 3 milhões de cooperativas. O Brasil possui 5 das 300 maiores cooperativas do mundo.
Ó, e aí aqui a gente já encerra, tá? Eu acho que você... Não sei se... Acho que nós somos... Acho esse horário... Não tá muito tarde, não. Ó, no Brasil, hoje, existe 5.314... Hoje não, desculpa, né? Em 2019. 5.314 cooperativas, tá? Sendo que em 2018 tinham mais, né? Aí caiu, ó, tinha 6.828, foi para 5.314. Quer ver? Em Rondônia, nós temos só 70 cooperativas. O Norte, ele é um dos piores estados, tá? De cooperativismo, tá? O maior é no Sul, ó. Só no Rio Grande do Sul tem 425 cooperativas. Se a gente juntar o que tem em Rondônia, não deve dar só de um estado do Sul, tá? Aí São Paulo, ó, tem 1.012. Aqui, esse aqui vai ficar depois, eu posso colocar lá para vocês, tá? Então, o Sul, né, é o maior, a região Norte é o pior de cooperativas. Aí, esse aqui são os 7 ramos de cooperativa. Se eu quero abrir uma cooperativa, eu vou estar negociando um tipo de produto. Cada tipo de produto entra no ramo. Então, tem o ramo agropecuário, o ramo de consumo é vendas de mercadorias. Tem o crédito, que é os financeiros, a infraestrutura, que é construções, a saúde, né? Tem a Unimed. A Unimed é uma cooperativa, tá? De médicos. Trabalho, produções e bens e serviços. Esse aqui é quando sei lá, taxista. A gente pode incluir aqui produção de bem. Quando os funcionários mesmo, mototaxista, eles não organizam, né, uma empresa. Eles mesmos, o próprio trabalho deles dessa associação, a gente coloca aqui, tá? Porque eles estão produzindo bem serviço através do trabalho. E aí tem de transportes, que deixa eu ver, de trens, tem empresas, né, que elas não, como é que... Ó, se eu só tentar diferenciar esse trabalho dessa transportadora. Se eu juntar 20 taxistas, e aí eles se juntarem para poder competir nesse mercado, eles estão nesse ramo aqui, ó, de trabalho, tá? Agora, quando esses 20 taxistas, eles abrem uma empresa, uma central que está ali, está cadastrando, que tem funcionários, eles entram aqui em transporte, tá? Por quê? Porque não é só do trabalho deles que essa cooperativa ela existe. O trabalho deles também contrata outras pessoas, como se fosse um nível mais alto, né? Uma cooperativa que se sobressaiu, aí entra aqui em transporte. E esse transporte pode ser de ônibus, de trem, de avião, tá? Eu posso ter uma companhia aérea que é uma cooperativa, por isso que tem a de transporte, tá bom? Vocês entenderam essa parte? Sim, professora. Então tá, para não ficar muito chato por hoje é isso. Eu acho que, se tem alguma dúvida, tá tudo bem. Tem alguma coisa que eu não falei que vocês queiram ver? Em relação ao conteúdo, não. E outra coisa? Eu queria ter certeza em relação às datas das atividades que a senhora colocou lá no AVA. Tá. Eu vi eu já fiz, que vence hoje, que é em relação aos 3 vídeos que a senhora postou. Certo? Ele foi colocado que dia? Esse foi na sexta-feira, não, na segunda-feira mesmo. No mesmo dia da aula? Mas da semana passada, né? Aí é para fechar hoje, não é? Ele? Sim, já fecha. Eu acho que eu coloquei ele até antes. Eu arrumei essas aulas Sabe qual aula que eu coloquei atrasada? Do sábado letivo. Tem uma lá que eu coloquei sábado letivo, que está antes dele, né? Mas aí eu já deixei até o dia 20, porque eu não coloquei no sábado. Eu acho que eu coloquei lá pela terça. Né? Eu atrasei esse do sábado. E aí eu coloquei só uma questão lá para vocês fazerem uma pesquisa, não é avaliativo, tá?
e aumentei o prazo, e aí eu posso aumentar mais ainda. Agora, o uso dos vídeos, eu coloquei até um pouquinho antes, na semana passada, antes da aula, e aí ficou até hoje. Vocês conseguiram fazer? Sim, sim, eu fiz, já enviei. Então, tá bom, mas aí qualquer coisa também vocês podem falar comigo, lá pode colocar em atraso. Se for antes de eu corrigir, se não for muito atrasado, não perde o ponto, não. Professora, aqui o dos vídeos já estava lá um tempo atrás, aparecia como se tivesse 44 dias atrasado. Daí a gente viu que É estava isso, errado. mas eu corrigi depois. Então, é porque eu coloquei um mês errado lá, e aí aparecia atraso. Eu tô falando que eu fui organizada dessa vez, gente. Eu coloquei a tarefa lá, antes até de segunda-feira, mas aí, quando eu fui arrumar a data, eu coloquei o mês errado, em vez de colocar agosto, eu acho que eu coloquei julho, alguma coisa lá, e aí estava aparecendo em atraso para vocês. E aí teve uma aluna que veio conversar comigo, eu atualizei lá, mas eu não coloquei ele atrasado, não, eu tinha errado a data. Entendi. Não, mas tranquilo, professora. Tem professor que já colocou até 2022. Aí, ó, Mas tá vendo? acontece. Só um mês só, então, eu. Agora, o sábado, eu não coloquei, mas também ele não é avaliativo, tá? Agora, a atividade de sábado, eu coloquei lá depois de sábado, por isso que vocês não viram. Beleza, então. Obrigada, tá, gente, por hoje. Daqui a pouquinho eu coloco lá a gravação. Beleza. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau, Kézia. Tchau, professora. Tchau, Gabriela.